Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila. Estamos retomando os trabalhos nesse 2020, nesse primeiro dia aqui do Em Cima da Hora, na Rádio da Vila, para levar as principais informações, o que de mais importante acontece aqui na região da Baixada Santista e também no país, para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado de toda a região. Presente aqui no estúdio já para esse trabalho conosco, o empresário Marcelo Medrado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Vila, aos internautas. Um feliz ano novo, né? Um bom 2020. Que 2020 traga pra gente a felicidade, né, que 2019 não trouxe. Recebendo também com muita honra aqui nos estúdios da Rádio da Vila o vereador de São Vicente, Igor Martins, do PSDB. Bom dia, Igor. Bom dia, vamos lá, Igor Ferreira. Ferreira. Bom dia, Heraldo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos da Rádio da Vila. É um prazer, mais uma vez, voltar aqui ao programa, para que a gente possa discutir aí toda a questão da Baixada Santista, da cidade de São Vicente, e desejar um ano de 2020 repleto de realizações e muita prosperidade. Tá vendo só, Marcelo? A gente não pode ficar longe do microfone. Fica só alguns diazinhos aí nas folgas, a gente já começa a trocar o nome dos nossos convidados aqui, mas... É o alemão, hein, Heraldo? É o alemão já tá atacando. Será que é o alemão já? Muito bem. E o Igor vai falar daqui a pouco para nós também se ele é candidato, se ele é pré-candidato a prefeito. Será que é, Marcelo? Não sei, mais um aqui. Bom, mas a gente já vai começar logo com um problema sério que está acontecendo lá em São Vicente, que é exatamente o isolamento de toda aquela população lá, em torno de 150 mil pessoas. O Igor vai confirmar para nós se é isso mesmo, e se foi isso, é mais de 30% da população de São Vicente, na Ponte dos Barreiros, né? Em razão da interdição da Ponte dos Barreiros, criou-se aí uma animosidade grande, prefeitura, governo do estado, e agora veio o governo federal e disponibilizou a verba para a reforma, para a recuperação da Ponte dos Barreiros. Muito bem, Igor. O que de fato aconteceu? Houve realmente essa cisania entre prefeitura, governo do estado, ou foi mais alguma coisa assim, uma birra, vamos dizer assim, do prefeito Pedro Gouveia com o governo do estado? Olha, primeiro, na verdade, essa questão da ponte, ela não afetou apenas só os moradores da área continental, ela atrapalhou a vida da cidade de São Vicente como um todo e também da Baixada Santista, porque ela serve de alça ali para outras cidades, né? O que a gente fica muito triste, e aí nós como vereador da cidade de São Vicente, sendo do partido do governo do estado de São Paulo, respeitando o governo do estado de São Paulo, há mais de 25 anos o governo do estado de São Paulo sempre foi parceiro e sempre é parceiro da cidade de São Vicente, vê alguns discursos políticos em momento de eleição política. O que nós precisamos entender é que acima de qualquer questão existe a vida das pessoas, o ir e vir. E infelizmente essa questão ela acabou sobressaindo sobre os direitos das pessoas. É muito triste, eu acho muito triste, eu fico muito triste, e até alguns meios de comunicações, e até na Câmara Municipal, na última fala, praticamente no último dia de sessão do ano passado, eu falei que eu sentia vergonha de ser político na cidade de São Vicente. Vergonha sim. Vergonha pela questão que estava sendo tratada desse jogo de empurra, a questão de desleixo com a sociedade. Em vez de resolver o problema, era ataques, e pouco se discutia como resolver. E aí a coisa foi se agravando, Marcelo, que chegou ao ponto, Verano, que quando aconteceu de fato a interdição da ponte e uma ação acertada do juiz, né, na minha opinião, foi acompanhando um relato da promotoria, eu não vi, e aí foi uma fala minha na própria Câmara, eu não vi nenhuma ação de gestão de crise da Prefeitura da cidade de São Vicente
para minimizar os impactos que isso iria causar. Ficou mais ou menos assim: ah, não, fechou agora, mas nós vamos fazer o teste de carga no sábado, na segunda-feira está liberado. E não foi isso que aconteceu. Então, essas ações ficou muito na discussão entre de quem é a culpa, e ninguém buscou solução para resolver. Na verdade, abrindo só um parênteses, a função nossa como vereador, e todos nós sabemos disso, é tentar aí, de todas as formas, buscar soluções. E eu fui diversas vezes no governo do Estado de São Paulo, e a fala do governo do Estado de São Paulo era única: nós não recebemos nenhum projeto executivo da Prefeitura da cidade de São Vicente. Para os ouvintes que estão nos ouvindo, projeto executivo nada mais é que a questão orçamentária, de quanto custa a reforma da ponte. É a mesma coisa, falando de uma forma muito mais simplória para quem está nos ouvindo. Eu quero fazer uma obra na minha casa, e fala, pode fazer a obra aí que não tem problema. A minha esposa vai virar e falar, calma aí, está dentro do teu orçamento? Quanto que custa essa obra? Você sabe quanto que é o valor dela? Você tem um cronograma? Não tenho. Então a prefeitura não tinha nem isso. E aí fica aquele jogo de empurra que nós estamos observando, havíamos observado até pouco tempo atrás. E aí, depois de uma ação conjunta com os deputados da região, os deputados estaduais, Tenente Coimbra, o professor Kenny, o Wellington Moura e inclusive o Paulo Correia Júnior, conseguiu, através do governo do estado, a liberação de um recurso de 4 milhões para dar o início às obras emergenciais para agilizar o processo. Paralelamente a isso, a prefeitura ainda tinha que fazer o processo do projeto executivo, que aí há uma questão técnica, que a MTU também tinha esse projeto, enfim. E aí, lamentavelmente, a decisão do prefeito, do prefeito Pedro Gouveia, que aí eu entendo que não é um político, né? Nessa decisão dele de recusar esse valor do governo do estado, mostra que realmente uma briga, uma picuinha política. Porque ele poderia continuar com o dinheiro do estado sem problema nenhum, e falar para o governo federal, olha, o que nós precisamos agora é só dar a outra parte, né? E foi boa a ajuda do governo federal. Sim, claro. Eu esperava essa decisão do Jair Bolsonaro, não tinha dúvida nenhuma. E lembrando que, dentre essas ajudas, quem de fato levou a informação para ele foi o irmão dele, né? Foi o irmão dele de Miracatu, que deu através da deputada Rosana Vale, que deu esse start. Então, assim, eu acho que a população da cidade, acho que não é só de São Vicente, não, eu vou falar aqui na nossa região da Baixada Santista, e eu vou falar no Brasil geral, está cansado dessa questão de, olha, a culpa é dele, a culpa é minha, ele me deixou assim. Assuma a responsabilidade, faça o que tem que ser feito, faça um discurso político no momento da eleição política, mas na hora de resolver o problema, resolva, não empurra com a barriga. Você mencionou um aspecto que eu considero da maior gravidade, Igor, é que após a interdição, a posição da prefeitura era sempre no seguinte sentido: não, nós vamos fazer um teste agora e tal, e vamos liberar meia pista. Como quem diz assim, se cair, só cai meia pista. Só cai de um lado. O outro lado não vai cair, então as pessoas vão poder continuar passando. Parece que é isso que tentou vender para a população. Eu queria só complementar a fala do vereador, porque assim, eu vi duas ações emergenciais do prefeito de São Vicente, né, e que foram as mais contundentes na questão da ponte. Primeiro foi ele fazer a sobrancelha, né, enquanto estava todo aquele problema, ele falou para ir fazer sobrancelha. Mas é e depois foi colocar social. Pois é, e depois foi colocar a carrossela, né? Que, aliás, estão pagando por essas carrosselas lá, não é, vereador? Então, era gratuito, né? Agora está cobrando, virou comércio. Não, é gratuito para o usuário, mas ninguém vai colocar os seus equipamentos da sua empresa lá à disposição sem receber nada. Né? Deve estar pagando alguma coisa aí. O que eu vejo em toda essa história é que, veja só, há um abandono da região da Baixada Santista como um todo por conta desses problemas políticos, né? Praia Grande não fala com São Vicente, que não fala com Santos, que não fala com... Ninguém se fala, né? E todo mundo quer puxar a brasa para sua sardinha e não dá a solução. É o caso, hoje a gente vê que vai ser investido 250 milhões no VLT em Santos, né? Que vai levar o nada ao lugar nenhum, como já é uma continuidade do nada.
enquanto São Vicente está sofrendo esse problema. E São Vicente, a área continental de São Vicente, é justamente onde estão os trabalhadores que vêm para cá, para a área insular. Sem esses trabalhadores, como é que o resto da nossa região vai sobreviver? Não é? Então eu acho que aí pecou o prefeito, porque esse não é um problema de ontem, e como você mesmo disse, vereador, essa coisa de dizer, não, porque olha, o outro não fez. Mas quando você assume uma prefeitura, aliás, quando você assume uma candidatura ou uma pré-candidatura até, você já tem noção do que você vai encontrar. Claro. Você já sabe, né? Você não vai para lá falando, olha, vou sentar lá e agora vou resolver tudo, porque você tem que saber pelo menos o que você vai resolver. Não, e o prefeito foi vereador. Foi vereador. Durante 3 ou 4 legislaturas lá, não sei ao certo. Não é? E tem, ou deveria ter, pleno conhecimento do problema. E já durante a campanha, em 2016, já tinha um outro candidato lá, né, que apontava os problemas da ponte. Pegava barquinho, fazia vídeo e apontava os problemas da ponte. Ou seja, então quando ele chegou, ele já sabia dos problemas da ponte. Exatamente. Né? Então, eu acho muito complicado de querer apontar para os outros, mas só apontou para o Billy. Né? Não apontou para quem veio antes, que é justamente a continuidade do cunhado dele. Né? E que também foi governador do estado, vice-governador e governador do estado, e não deu solução a isso. Eu quero pegar o gancho que o Haroldo falou, a questão qual foi a atitude do prefeito quando decretou a interdição da ponte. Eu acho que o fato do prefeito não resolver o problema e continuando jogando a culpa para o governo do estado, o que faltou a habilidade do prefeito foi resolver ali rapidamente de que forma nós iremos minimizar o impacto causado pela ponte. Quando eu falo isso, e aí não é nossa função, mas como vereador eu não posso ficar com o braço cruzado, porque depois eu falo, Medrado, que a parte mais perto do eleitorado, quando começa as eleições de um vereador, é o dedo do eleitorado apontando para a sua cara, falando por que você não fez, o que você fez. E eu não podia me omitir naquele momento, e eu fiz aconteceu isso na sexta-feira, no sábado teve o teste de carga, na segunda-feira a primeira ação nossa foi ir ao MTU, fazer um protocolar uma documentação, porque, olha só, quando teve a interdição da ponte, as primeiras informações que chegaram para nós é que as pessoas não tinham baldeação. As pessoas tinham que ir pra grande se vira. Ou seja, olha, atravessa e vai embora. Eu falei, por qual o motivo de não levar essa baldeação até a cabeceira da ponte? Igor, mas é um absurdo que você está falando isso. Você está falando que para as pessoas atravessarem a pé. Eu falei, olha, a única coisa que as pessoas têm na vida hoje, e acho que cada um de nós aqui tende a curtir mais, é o tempo, né? O tempo é precioso demais. E eu estava observando alguns comentários que as pessoas ficavam 1 hora e meia, 2 horas para fazer todo esse percurso para o Praia Grande. Assim, por mais que a pessoa vá a pé, não é a melhor solução jamais. Eu até falei isso num vídeo que eu postei. Assim, a minha ideia aqui não é resolver o problema, mas é minimizar esse impacto. Eu prefiro andar a pé, lógico, aí tem as questões das pessoas com deficiência e tal, mas na sua grande maioria, andar a pé 800 metros e ter a possibilidade de chegar mais rápido no seu trabalho, claro, ou voltar mais rápido para sua casa depois de um dia de cansaço, do que dar umas 2 horas de volta para o Praia Grande. Só que eu fiz essa ação, e aí depois de uns 3 dias ou 4 dias a MTU entendeu que era importante e fiz a mesma coisa com a Otrantur, que é a empresa de transporte urbano da cidade de São Vicente. Essas ações, por isso que eu falo, quando eu faço algumas críticas à gestão do prefeito Pedro Gouveia, assim, cabe ao prefeito tomar essas iniciativas. Esse tipo de administração, de gestão, de antecipar o problema, compete a toda uma equipe de governo. Temos lá uma Secretaria de Planejamento lá que poderia ser responsável para poder cabeçar essa questão. Temos uma Secretaria de Projetos Especiais lá que poderia chamar o prefeito de uma discussão e ele convocar, na mesma hora, o juiz decretou o fechamento, ele convocar a GCM, ele convocar a Saúde, ele convocar a Secretaria de Obras, ele convocar os empresários da empresa Otrantur, ele convocar a MTU, ele convocar todas essas pessoas para um gabinete de crise para como que podemos minimizar esse impacto. E, paralelamente a isso, continuar a interlocução com o governo do Estado de São Paulo. Quando o prefeito Pedro Gouveia, em 2020,
matéria publicada na Tribuna, fala que o governo do Estado fica com essa questão de ódio com o governo do Estado, ele poderia até falar mais do que eu, porque eu, como empresário da cidade, estou no ramo da política agora, né? Vim para a política nesse mesmo mandato meu. Mas eu não esqueço das ações feitas pelo saudoso Mário Covas, no viaduto Mário Covas, do governo do Estado, do PSDB. Eu não esqueço a ajuda do governador José Serra, quando teve a ideia, juntamente com o prefeito Papa, de implementar o VLT e ajudar a cidade de São Vicente com relação ao VLT e implementação do VLT. Governo do Estado, São Paulo, PSDB. Eu não esqueço do governador Geraldo Alckmin ajudando a cidade de São Vicente em várias ações de infraestrutura, inclusive o AME+, implementado na cidade de São Vicente, o Poupa Tempo, com aval do governo do PSDB, Geraldo Alckmin. E eu vi, no final do ano passado, o governador João Dória encaminhar para a cidade de São Vicente 3 milhões de reais para a obra de urbanização da linha vermelha do Voturuá, que está destruído o canal ali da linha vermelha, que dá a ligação ali até a Zona Noroeste, ali pelos tambores ali por trás, onde vai ser o novo pronto-socorro da cidade de São Vicente. Será que sai esse pronto-socorro? Eu acho que vai sair, sabe por quê? Porque aí vem o empresário. Se fosse da prefeitura, não ia fazer, não ia sair nunca. Porque é uma parceria PPP. O empresário vem, constrói, do mesmo molde que saiu aqui em Santos, a UPA de Santos, e aí a administração fica com a prefeitura, porém tem uma participação de aluguel, né? Então, alguns anos de aluguel aí para o empreendimento de retorno. Aí é natural. A Câmara aprovou isso. E a reurbanização fase 2 da Praia do Itararé. Verba liberada pelo governador João Dória, 3 milhões de reais. A duplicação da Avenida Quarentenário, a continuação dela, obra liberada pelo governador João Dória, final do ano passado. Ninguém fala nada. Então, e aí fica esse discurso político, porque o prefeito Pedro Gouveia entende que quando você tem uma possibilidade, um futuro próximo, ter uma possibilidade, uma candidatura de um candidato ligado e parceiro ao governo do Estado, do mesmo partido, é óbvio que se torna um forte candidato na disputa de uma eleição. Em vez de ele agregar esse discurso, se aproximar ao governo do Estado, como sempre fez, tentou fazer, por exemplo, o prefeito Billy, e infelizmente foi boicotado, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, não é mentira para ninguém. Né? Todo mundo sabe. Foi boicotado e todo mundo entendeu porque depois foi. Pelo contrário, o Billy tentou. É assim, até estranho falar isso, né? Não quero aqui discutir a gestão do governo do ex-prefeito Billy, mas o prefeito Billy tentou a articulação do governo do Estado e em certos momentos conseguiu alguma coisa, mas nós sabemos a dificuldade depois, por quê, e nós entendemos logo em seguida. Era preciso apostar no pior, né? Sim, porque quanto pior, melhor. Melhor, né? Diga, Medrado. Olha, o que eu vejo nessa situação dessa administração lá hoje, principalmente com relação à questão da ponte, é justamente assim, não vou defender os deputados estaduais, mas que cumpriram a sua parte, claro, né, quando se mobilizaram para ir buscar emendas, né, redirecionar suas emendas para ajudar e dar a solução. É louvável e perfeito, é o trabalho realmente do deputado estadual. Agora, a partir do momento que surgiu, eram 8 milhões, né? Eles tinham arrumado 4, aí eram mais 4 que a prefeitura ia ter que entrar, que estava dando 8 milhões para fazer. Apareceu 58 agora, não é isso? 48. 45, era 45, aí no discurso foi 54, aí cada um falou um valor, né? E baixou para 48. Baixou para 48. Quando era 8, era 16 pilares, 13 a 16 pilares. Virou 48, virou 50 pilares. Então, aí essa informação... É isso que também nos assusta, né? Por que quando aumenta a verba, aumenta a quantidade de obra para fazer? Então, não, só essa foi uma informação até mesmo que a própria jornal A Tribuna, sempre, se você pegar o laudo do promotor e do juiz, fala sempre em 50 pilares. Porém, 16 deles estão em estado crítico, que é a obra emergencial que precisa ser feita. Mas, no contexto todo, a obra que está com dificuldade são nos 50 pilares. E aí, depois que lançou a informação dos 16 e depois falou que aumentou a verba, mas são 50, na verdade, sempre foi os 50. Né? Mas como só tinha dinheiro para fazer
a emergencial nesse primeiro momento. E lembrando, viu, o governador do estado de São Paulo, João Dória, falou, nós iremos ajudar, nós vamos colocar 50%. Além dos 4 milhões de inicial, ele tinha colocado 50% do valor da obra. Só precisava da prefeitura, dessa ação que ela fez através da Rosana Vale, conseguir a outra parte. Conseguir a outra metade. Não, ele me devolve a parte do governo do estado. Aí a pergunta que fica, será que é o governo do estado que está fazendo política ou é o prefeito Pedro Gouveia que tem medo de perder? Perder não, porque ele está inelegível. Né? Deixando bem claro aqui, na verdade, ele já perdeu. Ele está inelegível. Hoje ele se enquadra no sistema de fichas limpas, né? Ele é ficha suja. É ficha suja. Isso. Então, ele não é candidato. Ele está condenado? Ele já tem uma condenação em segunda instância. Segunda É o instância. problema das contas? Das contas, quando ele era presidente da Câmara da Municipal, Câmara, isso já está discutido. Não tem um caso. Por que eu bato nessa tecla? Julgado, não tem mais recurso. Ele pode tentar recorrer, mas não tem um caso no Brasil que contra nessa questão, ainda mais hoje, que fala sobre que o judiciário está realmente cumprindo o papel que cabe ao judiciário, que é realmente tirar da vida política aqueles que realmente lesaram aos cofres do município. Então, sim, o prefeito Pedro Gouveia hoje está inelegível. Ponto, não muda. A discussão, ele fala, faz vídeo, aí ele fica nervoso lá no vídeo que ele faz, demonstrando realmente que está inelegível. E aí a preocupação nossa agora é tentar mostrar para a sociedade um caminho diferente, um caminho que não dá mais, 2020, não dá mais para levar a cidade do jeito que foi levada nesses últimos 3 anos. Agora, Igor, para encerrar essa questão da Ponte dos Barreiros, por exemplo, esse valor total aí de recursos para recuperação, quer dizer, esse valor total não seria muito mais bem empregado se se construísse uma nova ponte? Já foram levantadas essas questões todas, né? Há um discurso até mesmo, por que o Exército não faz a ponte, gastaria menos e seria mais rápido. Até a informação que nós tivemos é que foram atrás do segundo BC lá de São Vicente, para saber se poderia, mas eles não têm esse tipo de trabalho, enfim. Não, isso é o corpo de engenharia, né? Enfim. Isso é o corpo de eu acho. Leve ainda, sim, eu acho assim, né? A gente fala isso até porque, pensando até mesmo Claro. na expansão do VLT. Claro. Porque se você vai fazer uma ponte temporária, se você vai fazer um remendo numa ponte dessa isso. e vai gastar 50 milhões, Estou por nossas olha, rotinas. é muito melhor Vai fazer uma pegar esses brincada 50 pelo milhões, anel, vai vai conversar fazer. com o governo do estado para ver se no próximo orçamento consegue botar mais Perfeito. 50, Perfeito. a prefeitura se organiza para botar mais Claro. 20 e 30, pronto, Porque construir uma ponte nova. corre Sim. o risco de vir esses 48, né? Depende muito da prefeitura. A prefeitura tem que estar com suas certidões. E assim, vai uma informação aqui em primeira mão. Até o dia 29, 28, a prefeitura não tinha certidão responsável de previdenciária para liberar o recurso, viu? Right. Teve que correr lá, foi um pega pra capar lá dentro, que é uma obrigação da prefeitura ter essa certidão. E por alguns meses desse ano, a prefeitura estava de novo no Cadim para receber recursos do governo do estado. Então, mais uma vez, mostrando algumas questões que fica dos bastidores, que a população não tem esse conhecimento. Voltando a falar sobre a ponte, na questão de uma nova ou não, aí assim, eu não tenho informações concretas sobre o valor total da obra. Por isso que essa discussão toda, se vale a pena construir uma nova ou vale reformar, nós estaríamos aqui discutindo isso se a prefeitura tivesse feito o projeto arquitetônico e financeiro da obra. Aí, olha, realmente a obra custa, para fazer uma nova, 200 milhões, mas para resolver o problema agora 48, não tem dinheiro, então faz a de 48 e resolve o problema, porque a população não pode mais pagar o pato que está pagando. Lógico. Agora, para resolver... Eu vou calcular mais ou menos por cima, porque a projeção da parte do VLT, levar ele dali onde está, ali da última estação, Sim. ali do VLT, até lá dentro da área continental, né, era de 400 e poucos milhões o investimento. Mas com os trens, com Com tudo. trem, com tudo. Não era só obra física. Então, se custava 400 milhões levar da onde está até lá dentro, colocando inclusive a ponte para colocar o VLT.
Eu acho que essa ponte, Então, mas essa aí- ponte aí é deve uma- ficar aí na faixa aí dos 150 milhões. Então, mas aí é uma questão, né? Porque ia ser feita uma ponte para o VLT. Sim, Não ia mexer naquela ponte. isso. Entendeu? Então o valor ia ser um pouco maior. Mas Então. aí o que se esperaria era, na verdade, um conjunto Um global. conjunto, né? mas claro. justamente. Então, Você passa um vamos VLT e vamos você tem juntar, uma- vamos juntar todos os orçamentos aqui. Até e vamos porque cairia muito recombinar. a circulação de ônibus ali. Se tem VLT, não precisa ônibus. E transforma aquilo de 2 faixas para 4 faixas. Claro. Veículos apenas. Sim, sim. Bom, vamos dar uma chegada agora até Santos. O Marcelo Medrado, você foi lá na inauguração da nova ponta da praia? Se você foi, como é que você fez para desviar das ratazanas que tem lá? Aliás, tem muita ratazana em Santos, viu? Muita. É o Mickey e a Minnie, que depois a prefeitura disse que ia ter o Mickey e a Minnie Fazer um. para brincar com as crianças. Criançada. Eles chegaram antes. Eles chegaram antes ali. Mas ali tem muito mais que a Mickey e a Minnie. Ali tá a Disneylândia toda ali. Aqui é um parque de diversões de rato. Eu passei lá e eu fico assim, eu não sei o que passa na cabeça desses projetistas, desses urbanistas, desses técnicos, porque ali tem a Ponte dos Práticos, a Ponte Edgar Perdigão, não é isso? Isso. Que tem uma movimentação grande de pessoas que moram ali, ou que vão constantemente para Praia do Góis, Pouca farinha. Pouca ali, Farinha, Santa que é Cruz dos Santa Cruz dos Navegantes, Navegantes. né? É pouca farinha para nós santistas, Pouca né? farinha. Pouca farinha, muito bem. E você não tem uma baia para estacionar o carro, para o embarque e desembarque. Em outros trechos da ponta da praia tem. Então, Tem baias. Então por que uma na coisa ponte, que- onde tem uma movimentação grande, não se tem assim? Geraldo, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente que assim, as vagas que tem lá hoje, né, que foram 45 deixadas em graus, 45 graus, elas vão servir tanto para carga e descarga como estacionamento, mas sem uma distinção, vale para tudo, né? O que eu achei interessante é que a partir da hora que você estaciona, quem é que faz a carga e descarga? Fica liberado, porque eu não vi placa, não tem nada. Não, então disso. não, está liberado, é estacionamento, mas também serve como carga e descarga. Não criaram ali nenhum tipo de uma forma de parada ali na Edgar Perdigão, que é importante, né? Pessoas com idade, pessoas transportando mercadoria, como é que ela faz? Né? Porque muita da mercadoria que chega hoje lá na Santa Cruz dos Navegantes, Praia do Góis, né? Elas vêm de Santos. Elas vêm de Santos, que é o acesso mais rápido, né? A forma mais rápida de chegar. E não foi deixado nada, nenhum espaço para isso. Além do que, eu tive uma sensação, que eu vi algumas fotos assim, aéreas, né? Que mostram a nova ponta da praia. E há uma desertificação do local. Né? Não tem mais uma árvore. Não tem uma árvore. Isso é verdade. Não Eu tem passei mais lá. uma árvore naquilo. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas aonde estão as árvores? Né? Cadê a árvore? E tem lá uns tocos de árvore, né? Uns brotinhos ali, que pelo jeito... Aqui, daqui a 20 anos. Daqui a uns 20, Floresce. 30 anos deve ficar mais ou menos aquelas árvores ali. Vai dar alguma sombrinha ali, mas mesmo assim elas estão espalhadas pelo meio, nem perto dos bancos não estão. Outra coisa que eu observei, que eu estava com duas afilhadas, eles queriam ver aquela fontezinha e tal. Aí você andando um pouco, todas as prefeituras aqui da Baixada Santista e tal, trabalharam para eliminar o quê? Os quiosques, os trailers de ambulante. Isso. E lá tem um monte de trailer agora. Tem um que vende caldo de cana. Então tinha aqueles monturos de cana já esmagado e aquela água escorrendo pela calçada, assim. Uma maravilha. Aquilo para rato é uma maravilha, né? Ali é o Quer alimento dizer, dos então bichinhos. você faz uma obra dessa. Então por que não colocou um quiosque. quiosque bem, né, com a área para escoamento de água, essa coisa toda? Porque o próximo Então passo- as pessoas tinham que desviar da cana ali, do carro, e a água passando por cima dos pés das O pessoas. próximo passo, Heraldo, vai ser tirar os quiosques ali, porque não vai estar ornando com o ambiente. Vai ser tirar aquilo ali. Agora, não tem sentido. ô, Heraldo, E fica uma imundícia. eu vou voltar a bater na tecla que, assim, foram
são quase 200 milhões em contrapartida. Primeiro que esses 200 milhões foi calculado em cima de R$2.000 o metro quadrado de área construída. Então. Eu estou esperando construir porque eu quero ir lá comprar. Eu vou comprar 2.000. Eu vou falar com o César Antelo, que é o nosso consultor imobiliário. Eu vou querer comprar 2.000 porque foi a declaração que eles fizeram. R$2.000 o metro quadrado. Foi baseado nisso aí. Né? Inclusive o seu Glaucus, que era um dos operadores ali. O Glaucus Farinello. O Glaucus Farinello. E assim, foi aí quase 200 milhões, né, Heraldo? Em contrapartida, que na verdade só retribuiu a contrapartida para o próprio investidor. Na verdade, ele fez um investimento na frente dos imóveis dele, daquilo que ele pretende melhorar. É verdade. Porque se a gente levasse em consideração esses 200 milhões aí, Heraldo, daria para se construir casas aí no padrão Minha Casa Minha Vida, né? Imóvel de 150 e poucos mil reais, mais de 800 habitações, que é onde deveria ir a contrapartida, né? Se ele está construindo imóveis, né, de alto padrão, que ele devolva a contrapartida em imóveis para a população mais carente, ou seja, para ganhar aquela nova ponta da praia, né, Santos está deixando de entregar mais de 900 moradias. Mas o diário local aqui, a Tribuna... O Centenário, o Diário da Ponte. Ele traz uma matéria hoje de manchete, que é exatamente que a Prefeitura vai incentivar moradias populares no centro. Aí tem especialistas falando que seria interessante, por exemplo, aproveitar esses casarões antigos, os antigos cortiços, para revitalizar esses imóveis e transformá-los em moradias populares, principalmente para idosos. E isso tudo para fortalecer ou revitalizar o comércio no centro. Eu não sei, se é especialista que está falando isso, eu tenho cá minhas dúvidas, porque se você vai dar uma moradia, né, para um idoso que já tem dificuldades imensas, né, de recursos, que incentivo pode ser dado ao comércio com a atração exatamente desse pessoal para o centro? Heraldo, eu não sei quem é o especialista, mas eu entendo. Falar aqui o nome dele, então, eu entendo que essas áreas, esses locais, né, esses casarões, eles devem funcionar como funcionaram na época do Davi Capistrano, que criou um aluguel social, né, e transformou esses casarões, né, em locais com maiores condições de habitação e plurifamiliares, né? Então, mas isso não pode ser em caráter definitivo, né, Heraldo? Isso é um paliativo, claro. Isso é uma forma de você acomodar uma parte dessa população que hoje está vivendo nesses cortiços insalubres, em purões, né? Por um período. Você tem que designar, você tem que dar uma condição para que haja uma moradia adequada. Precisa ser construída uma moradia adequada. E eu duvido, né? Eu duvido que sem um trabalho de verdade, de investimento pelo município, você resolva esse problema. Ficar esperando que a Coab resolva o problema, né? Porque aquilo é um cabide de emprego. Lá tem mais de 80 assessores, né? Só para nada. Mas ela agora faz a administração de condomínio? Não, o condomínio agora eles repassam para outra. O condomínio é feito por cafeteria. Então. O cidadão tem uma cafeteria e ele passa a administrar. Olha, quem tem essa condomínios. proposta é a urbanista Clarissa Duarte de Castro Souza. Ela é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, e ela propõe que Santos institua aluguel social nos bairros centrais. Para isso, os donos dos imóveis os reabilitariam ou os venderiam à prefeitura, né, que cuidaria da reabilitação e os alugaria e começaria a criar um estoque de unidades. Eu quero saber do Igor aqui, que é empresário também da área de comércio, se esse tipo de coisa realmente funciona. Funciona se você também fomentar o comércio em volta, né? Porque aqui eu estava lendo a matéria, justamente isso que me passou,
o centro da cidade de Santos perdeu 90% dos habitantes nos últimos 50 anos. Mas por quê? Devido à expansão comercial de outros bairros. E aí, obviamente, você procura estar que hoje em dia você quer morar onde você tem tudo. Porque para andar hoje na Baixada Santista, eu falo no todo, Santos, São Vicente, Praia Grande, é difícil hoje de carro. Cada vez mais está difícil. Então, as pessoas tendem a morar em lugares próximos, onde você vai suas compras, onde você tem a possibilidade de morar perto da escola dos seus filhos. E quando você faz a ação central, você busca ali a alternativa para levar a economia para aquela região também. Tentou fazer isso há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, quando o centro foi fomentado pelas eventos culturais, baladas, era o Alegra Santos. E o Alegra Santos. E aí depois findou esse projeto, que era muito bom, até movimentou muito. De palha. Você tinha ali as ruas todas tomadas e tal, só à noite e tal, e depois aquilo foi morrendo. Então, eu acho que o maior problema do Alegra Centro, dele não ter funcionado, a ideia era muito boa, né? Eu acredito bastante nessa ideia, porque a gente tem várias referências a isso em outras cidades. Você tem a casa de show, a casa de evento num lugar que é tombado, então, e aí não consegue o AVCB, por quê? Porque você tem que ter uma porta larga, não pode ter a porta larga porque então, veja só, tombado. É aí que eu ia entrar, né? Como é que você pode determinar que essa área se transforme numa área dessa, né, de diversão, de atrativo cultural, sem infraestrutura? Não tem como, né? Não tem como. E não se fomentou, que já deveria ter sido fomentado na época, né, moradores naquela região. Você já deveria ter feito isso. Já fugiu do centro faz tempo. Pois é, mas não vai ser com aluguel social que você vai resolver esse problema. Você precisa de investimento em habitação, né, em vários níveis sociais. Claro, porque se for só baixa renda, meu amigo, você não vai estimular comércio nenhum. Pois é, não é só na baixa renda e também não é só no alto. Não. Porque a partir da hora que você... Se você implantar... Padrões intermediários. Pois é, se você implantar ali moradias de alto padrão, né, como estão fazendo na ponta da praia e tudo mais, nunca mais toca nem a bandinha. Né? Porque alguém vai ficar incomodado, vai ter lá algum promotor, algum juiz que vai estar morando por lá, vai se sentir incomodado e não vai querer barulho. Nem o Exército da Salvação? Nem o Exército da Salvação, nem aquela bandinha não vai dar certo. Né? Então, veja só, eu acho que você precisa ter uma relação aí intermediária, mas eu acho muito difícil, o Heraldo, que isso aconteça por meio dos empresários santistas. Né? Porque os empresários da construção civil na cidade de Santos, eles não têm essa visão, né? A questão é sempre transformar Santos em Dubai, né? Achar que vai levar isso... Mas isso é curioso. Por exemplo, no final do governo Beto Mansur e o governo Papa, o que aconteceu na verdade, né? A utopia do pré-sal fez com que expulsasse os moradores de classe média baixa de Santos para outras cidades. E agora querem realocar essas pessoas no centro da cidade. É justamente por conta do pré-sal, né, que hoje o VLT vai passar no Valongo. Né, porque teve um empresário aí que acreditou num cidadão político que ocupava um cargo lá no Ministério das Cidades, que a Petrobras ia construir ali naquele pedaço ali da João Pessoa um grande polo, né, comercial. E aí o outro cidadão foi lá e saiu comprando todos os terrenos achando que era um bom negócio mesmo. Verdade. Acreditou. Né? Então hoje é por isso que o VLT está indo para lá. Mas, Heraldo, você precisa de um planejamento, você precisa de uma PPP bem feita. Né? Não são essas PPPs que a gente costuma ver aqui em Santos, né? Onde só quem leva vantagem é o empresário. A PPP, ela é um instrumento importante, ela foi criada na gestão do Fernando Henrique, né, para consolidar o Estado, né, e as empresas, o investidor, né, diminuir a quantidade de investimento do Estado. E se não for bem feito, né, nós vamos ter contrapartidas que nem essa, né, de 1/4 do valor realmente do imóvel. E aí, quando você tem a contrapartida, você ainda investe
em outra coisa adversa onde ela realmente deveria ter sido investida. Então, não vai funcionar desse jeito. Eu acredito que é necessária uma nova legislação, uma tributação e uma contrapartida para tudo que se constrói em Santos. Exatamente. Tudo que se construir em Santos precisa ter uma contrapartida também para a habitação. Sempre, sempre. Direcionamento é a solução. Mas assim, eu quero dar uma pitada nessa questão de desigualdade. Se você for analisar, a cidade de Santos está virando uma cidade de elite. E aí sobrecarrega quem? As cidades vizinhas. Hoje, a cidade de São Vicente tem uma parceria junto com a Coab Santista na construção de novas moradias que estão indo para a cidade de Santos, de São Vicente. Está até parado agora o processo, em Brasília e tal. E aí, a minha preocupação, nós, como vereador da cidade de São Vicente, morador de lá, por que São Vicente recebe essas famílias que tem São Vicente é a mãe, né? A mãe de todas aqui, né? Foi a primeira cidade do mundo, do Brasil, e a mais querida. Mas e as estruturas para ajudar a cidade de São Vicente para manter, acolher essas famílias? As famílias não tem um pronto-socorro, não tem uma escola, não tem uma estrutura, mas tem terreno, tem espaço para receber. E aí vem e constrói. Mas aí o problema fica para quem? Para a cidade de São Vicente. Mas não fica sobre a São Vicente, porque nós não temos condições hoje de fazer, pelo menos a informação que nós temos, que não tem estrutura hoje para receber. Porque num acordo fechado com quem sentou na mesa para negociar, não negociou direito. E aí o que acontece? Essas pessoas... Ou negociou muito bem. Ou negociou de outra forma. Aí as pessoas vão para a cidade de São Vicente, reside lá, a gente acolhe lá, aí não tem estrutura, seja hospitalar, seja educacional, aí o que ela faz? Ela vai usar lá em Santos. Ela vai usar o Hospital de Santos. Sobrecarrega a cidade de Santos de novo. Por isso que eu falo que nós precisamos pensar na região de uma forma metropolitana. Metropolitana, eu tenho sempre. Direto conversado com o prefeito Alberto Mourão da Praia Grande, aprendido muito com o prefeito Alberto Mourão nessa questão de regionalização, porque o problema lá de Praia Grande, para ser resolvido, passa por São Vicente. Né? E o problema de Santos passa por São Vicente também. Então, é muito interligado, principalmente essas três cidades, que estão muito interligadas. Eu vou até dizer mais, porque as pessoas começam a falar que assim, olha, porque aqui em Santos não tem aonde construir, porque o terreno é caro. Ora, aproveita agora a deputada aí, a Rosana Vallet, né, que já é amiga do irmão do presidente Bolsonaro, e vai lá e pede a entrega de todas essas áreas, né, da Gafré e Guinle ao município de Santos para a construção de habitações populares. Olha só quantas se vai dar para construir. Né? Tem uma faixa que vai desde do Jabaquara até o estuário. Dá para construir bastante, hein? Tira os sindicatos de lá, desculpa o pessoal do sindicato, mas acho que o sindicato tem que arrumar um lugar para ir, né, e ceder esse espaço à construção civil, né, popular. Muito bem, a mulher atropelada por trator em Praia morre em São Vicente. A empresária Dívia Margarida Rodarski Leão, de 75 anos, que foi atropelada por um trator na Praia do Itararé, em São Vicente, no dia 29 de dezembro, morreu dia 2 últimos, na unidade de saúde onde estava internada. A vítima foi atropelada por volta das 9 horas na faixa de areia enquanto tomava banho de sol. Ela deu entrada, melhor dizendo, no hospital municipal com dores no tórax e abdômen, mas não resistiu aos ferimentos. O trator estava sendo conduzido por um ajudante não habilitado. A prefeitura informou que o motorista havia se ausentado temporariamente e reiterou que o veículo não pertence à administração. O condutor fugiu do local após o acidente, mas foi detido em sequência. O Igor, o que chama a atenção nesse caso aqui é a passividade da prefeitura, porque a gente viu entrevista com familiares dessa vítima, que morava em frente à praia, onde ela costumava frequentar para tomar o seu solzinho e tal, normal, que não houve ninguém da prefeitura que procurasse essa família. É claro que a prefeitura, o prefeito em si, secretário, ninguém tem culpa disso. A culpa realmente foi desse desatinado aqui que, né, sem ser habilitado, pega um trator e vai fazer... Agora, o prefeito não ter se dirigido a essa família, pelo menos para prestar uma solidariedade, passa a ideia de que ele não está nem aí com nada com São Vicente. Olha, na verdade, além de ser uma moradora, é uma comerciante. Eu conhecia, né,
bem atuante na cidade, tinha um salão de cabeleireiro famoso, era de Santos, e aí transferiu para a cidade de São Vicente. São essas questões, assim, é uma fatalidade, a gente sabe que é uma fatalidade, mas aí é uma questão de gestão administrativa, sabe? Eu não tenho informação concreta ainda, porque nós estamos em recesso parlamentar, mas nós já estamos buscando total informações para que a gente possa, de forma aí, bem rápido, dar uma solução para a sociedade vicentina. Há umas informações desencontradas no início da reportagem, que o rapaz não era da prefeitura, era da empresa terceirizada do trator. Aí depois foi desmentido, acharam a informação correta, era um servidor de carreira da prefeitura e prestava serviço na hora da praia há muito tempo, mais de 10 anos. E há informações, aí eu não quero aqui citar, porque até o próprio rapaz deve estar abalado, né, de uma forma, né, psíquica, né, porque você matar uma pessoa, né, ninguém quer matar ninguém. Mas há uma informação que ele operava já essa máquina quando o outro responsável não estava, enfim. Eu acho que dentro desse contexto todo, o que fica, talvez, é a falta de compaixão da prefeitura, nesse momento que não tem que falar nada. Claro. Né? A gente sabe que não tem que falar nada, mas só o fato de se colocar à disposição para minimizar esse sofrimento da família é o mínimo. Até a família compreenderia isso, né? No primeiro momento, quando eu vi essa notícia, eu falei, bom, a informação, não na totalidade, eu falei, bom, pode ter ocorrido de madrugada, porque é comum também de madrugada, né, os serviços de limpeza, tanto em Santos como em São Vicente, começam. Mas depois, 9 horas da manhã... outro erro. Parece também que está faltando, talvez, e isso pode acontecer também em Santos, sei lá, de um trabalho mais... Cadê a Guarda Municipal que tem essas motocicletas, esses triciclos aí? Não poderia também colaborar? Você foi no ponto certo, né? Porque em Santos há essa operação, né? Há essa operação de máquinas e tratores que são realizados aí por essa empresa que faz tudo aqui em Santos, né? Mas eu vou... 9 horas da manhã eu acho um pouco tarde para estar operando máquina, também, né? Em temporada. Então, eu justamente estou esperando... E só para complementar, uma coisa que eu achei bastante estranho, é claro que isso deve ter ocorrido muitas outras vezes, ainda mais agora com essa informação que ele está lá há 10 anos, que o rapaz foi ao banheiro e ele passou a operar a máquina. É claro que isso já deveria ser, quanto mais essa situação... rotineira. É claro, isso não foi só aquele momento, isso deve ter acontecido várias vezes. Teve um caso agora em Praia Grande, o homem dormia lá em meio ao lixo, por volta das 20 horas, né, na Praia da Aviação, e foi atropelado também por um trator. Tá? Então, mas isso aqui estava no meio do lixo. À noite, no meio do lixo, você está provocando uma situação. Né? Exatamente. Agora, no caso dessa senhora, eu já acredito 9 horas da manhã, cara. 9 horas da manhã. Temporada. 9 horas da manhã, esse serviço já deveria estar concluído há muito tempo. Tratorzão para lá e para cá, hein? Pois não era para estar operando lá. Aí, acho que cabe agora ao legislativo, justamente né? Isso, descobrir como é que são esses períodos de limpeza, e que hora que isso começa, como é que funciona. E aí isso? é a dificuldade. Será que existe a questão aqui que eu quero levantar? Quem acompanha esse serviço? Existe um responsável? Não. O rapaz da máquina é o responsável? Não. Deve ter um responsável para acompanhar a fiscalização desse serviço. Se tem, onde ele estava também, né? Vamos fazer essas perguntas. Sim. E aí fica aqui uma questão de discutir com a equipe nossa do gabinete para iniciar os trabalhos e fazer, já que a omissão do Poder Executivo nesse momento ocasionou, entrar com um projeto de lei, que nem deveria isso ser um projeto de lei, isso deveria ser um bom senso, proibir trator após as 9 horas da manhã na praia. Eu sei que em Santos... Olha, eu digo, isso aí é um bom senso. A partir das 8, viu? Ainda mais nesse período. Mas em Santos, por exemplo, tem um serviço que é feito diariamente, entre meio-dia e 1h, que é exatamente por conta do pré-amar que traz esse lixo todo ali. E se você não limpar, aí a população vai reclamar. Então eu sei que em Santos esse horário passa o trator. Mas eu sempre vejo também, além dos tratores, aqui em Santos quem faz é a Terracom, eu vejo triciclos da Guarda Municipal. Sim, acompanhando por ali.
E o trator é menor, né? É menor. Sim, é menor. É aquele que tem aquele arrasto, né? Então, isso que eu ia falar, é menor, é quase que um Bobcat aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. É verdade. Então, realmente, lamentável. não dá, né? Você ir pra praia hoje, você pensa que vai ter um lazer, um sossego, meu amigo, e tem um trator passando em cima da tua cabeça, aí realmente complica muito, viu? Agora tem que descobrir de quem é esse trator, hein? Tomara que não seja do mesmo cidadão aí que tinha uns trator lá que alugava pra Codesava e saía limpo. Você não vai falar disso, né? Não. E não usava, né? Parece saía limpo. Ficava sempre limpinho, né? Saía limpo de lá. Não tinha um arranhão na pintura. Vamos dar uma chegadinha até Brasília. O Yuri está chamando aí. Fundo eleitoral. Bolsonaro deve decidir sobre veto nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro deve decidir nesta semana sobre a sanção ou veto ao fundo eleitoral. O Congresso aprovou a proposta do próprio governo que prevê 2 bilhões de reais de dinheiro público para financiar as campanhas municipais deste ano. Em dezembro, após a aprovação do orçamento, Bolsonaro criticou o fundão e disse que poderia vetar o dinheiro das eleições. Mas, no fim das contas, o presidente deve sancionar o fundão. Apesar das críticas, Jair Bolsonaro diz que é obrigado a autorizar o dinheiro para as campanhas. Isto para não incorrer em crime de responsabilidade e possivelmente ser alvo de impeachment. Gostaria que não tivesse. Alguns até dizem que eu quero fundo eleitoral porque estou formando um partido. Se eu formar um partido hoje, eu vou ter 0 nas eleições desse ano. Eu vou ter 0 em 22. Não bota no meu colo um problema que não é meu. Não tenho nada a ver com isso. Muita gente acha que eu tenho que ser o machão. Bate no parlamento, bate no judiciário, bate no terceiro, não tem que bater em ninguém. O especialista em administração pública pela Unesp, Álvaro Martim Guedes, pontua que a polêmica sobre o fundo traz à tona uma discussão importante sobre o sistema eleitoral. Em 2015, o STF proibiu doações de empresas para campanhas, restando apenas o financiamento público e de pessoas físicas. Para ele, os 2 bilhões para as eleições, se comparado com o orçamento de 3,8 trilhões, é irrisório. Mas a discussão sobre como financiar as campanhas é algo essencial. Estamos invertendo a ordem, estamos discutindo o financiamento dos partidos sem discutir o que de fato representam esses partidos. E é preciso fazer essa discussão. E aí, com base nela, a gente pensar novamente a escassez de recursos públicos e uma distribuição no orçamento que seja, no mínimo, equilibrada. Se Bolsonaro optar pelo veto ao fundão, este veto precisa ser analisado pelo Congresso, que pode derrubá-lo e garantir o financiamento público. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Muito bem, tá aí, Igor. O que você acha aí dessa polêmica toda em torno dos valores aí do fundo partidário? Primeiro que eu sou contra, viu? Eu como empresário e sei da dificuldade que é hoje você empreender no nosso país e 13, 12 milhões de desempregados que nós temos hoje, eu, como empresário da cidade de São Vicente, aqui de Santos também, eu sou contra o fundo partidário. Não usei na minha eleição para vereador, usei recursos próprios e de doação. Isso que já não era obrigatório, eu fiz a minha parte. E nessa eleição de 2020, estamos caminhando pelo mesmo caminho. Usar fundo partidário é dar um tapa na cara da sociedade. Bom, mas o PSDB vai usar. Eu falo, como presidente do partido, na cidade de Santos, em São Vicente, não usarei. Tá certo. Responsabilidade. Aí é a responsabilidade de cada um, né? Aí existe uma regra, a regra é aprovada pelos deputados, os deputados precisam entender que cada um faz a sua parte. Eu não posso interferir na sua opinião, no seu modo de pensar. Agora, eu posso tentar construir um caminho diferente, fazer políticas diferentes. Se a minha cidade, a cidade de São Vicente, cidade carente, pobre, difícil, falta de recursos, eu utilizar recursos que poderia utilizar na saúde, na educação, para implementar e fazer esse investimento para poder fazer campanha política, aí eu estou indo contra a argumentação de tudo que eu estou pleiteando de melhoria para a minha cidade. 2 bilhões de reais para campanha eleitoral, e que a gente sabe que uma grande parte desse dinheiro
vai cair na mão de laranja, né? Como aconteceu já da outra vez, né? Os laranjas. Fora os que não são laranjas, mas que vão cair em algumas empresas que vão ser prestadoras de serviço de campanha. Quer dizer, eu acho que é um grande rateio com dinheiro público, né? Que deveria ter como única função servir ao público, né? A partir da hora que você usa dinheiro público em campanha eleitoral, em sustento a partido político, isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Eu acho que o eleitor, ele deveria ter mais atenção e deveria entender que ele tem a obrigação de fomentar a campanha daquele que ele quer ver eleito, né? O eleitor, ele deveria fazer a contribuição espontaneamente, procurar aquele que ele deseja, aquele que representa as suas ideias e contribuir para a campanha, né? Com R$10, R$100, R$50, não interessa quanto, né? Porque é assim que funciona em qualquer país democrático, né? Você vê lá nos Estados Unidos, você vê na Inglaterra, o cara vai ser candidato, ele pega o telefone e começa a ligar para todo mundo. Fala, olha, preciso de um dinheiro aí, quanto que você pode contribuir, né? E o cara dá qualquer coisa lá, dá $10, $20, $20 mil, porque lá não tem restrição, né? O quanto você pode contribuir. Agora, usar dinheiro público não vai. Esse aumento de quase 400 milhões vai ser sair da educação. Né? Já não basta, os livros tem muita coisa escrita. Ô Igor, a gente está chegando no final do programa. Você realmente é pré-candidato? Como é que está esse processo lá em São Vicente? Vai ter prévia? Tem outros candidatos no partido também, em São Vicente? Quando me perguntavam isso ano passado, eu falava que essa discussão ela seria 2020, que é época de eleição mesmo, né? Eu fiz um caminho dentro do PSDB, de apoio ao governador João Dória, em respeito à minha cidade, pleiteando sempre levar um pensamento diferente para a política da cidade de São Vicente. Se isso vai me levar a disputar as eleições de 2020, eu estou preparado para assumir esse desafio. Agora, como um bom democrata, um bom socialista que sou, e respeito o partido, eu preciso ouvir a base da cidade de São Vicente e conversar com os militantes do PSDB. E aí é uma questão de prévia. Se é necessidade de fazer a prévia, nós vamos participar e vamos colocar o nosso nome à disposição. Mas, mais do que isso, nós só colocaremos nosso nome à disposição, as pessoas vêm colocando aí já nós como pré-candidato, e eu entendo que isso aí é questão de talvez dias ou meses acontecer, se eu tiver o aval do governador João Dória e a parceria forte do governo do estado, porque administrar a cidade de São Vicente sem apoio do governo do estado é enxugar gelo. Esse discurso não é um discurso meu. Esse é um discurso de 2016, agosto, Medrado, 2016, do ex-governador Márcio França, em cima do palanque político, ao eleger o pré-candidato, naquela época pré-candidato Pedro Gouveia, onde falou que se o futuro candidato a prefeito da cidade de São Vicente não tiver relacionamento político e institucional com o governo do estado, não adianta, é enxugar gelo. Então, e eu tenho encaminhado essa discussão com o governador e em breve aí nós estaremos trazendo uma novidade importante para a cidade de São Vicente. Não dá para ser candidato na cidade de São Vicente se não tiver apoio ou estar ligado junto ao governo do estado de São Paulo. Mas essa é uma discussão que vai ter uma certa celeridade agora, porque existem os prazos de convenção, essa coisa toda, né? Como nós estamos em recesso, na verdade, voltamos praticamente agora, não oficialmente, mas extraoficial, essa semana eu estarei indo para São Paulo, dentro de uma reunião junto com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que é o presidente da estadual, e também o governador João Dória, para discutir algumas questões. Porque não adianta você vir colocar o nome para falar que está vindo como candidato, pré-candidato, se você não tem base estrutural de recurso para desenvolvimento da cidade. Precisa ter projetos, ideias importantes para discussão. O que a cidade de São Vicente precisa e o que o governo do estado está disposto a ajudar.
É com base nisso que nós estamos alinhando a nossa possível candidatura. Sem esse apoio e sem essa estrutura, fica difícil qualquer candidato se colocar à disposição e fazer uma boa gestão na cidade de São Vicente. Muito bem. São Vicente está às vésperas aí de mais um aniversário e tal. E qual é o presente que você acha que a cidade mereceria receber, que a população mereceria receber, Igor? Olha, a cidade precisa receber gestores mais competentes, né? Equipe de trabalho onde as pessoas estão próximas à sociedade. A desigualdade na cidade de São Vicente é muito grande. Eu falo que o grande gestor, o bom gestor da cidade de São Vicente, tem que sair dos castelos, sair daquela redoma de vidro e andar, colocar o pé no barro, o pé na lama, entrar na favela, conversar com as pessoas. E no momento de dificuldade, não ter vergonha de falar que não sabe o caminho, que vai junto com o povo. Eu acho que ser um estadista na sua cidade, sabe? Trazer as pessoas ao seu lado, governar junto. Esse é um sonho não tão distante que nós podemos aí imaginar para a cidade de São Vicente. E não pensar em São Vicente nas próximas eleições. Pensar São Vicente a longo prazo. Há 12 anos, São Vicente vai comemorar aí seus 500 anos de existência. Primeira cidade do Brasil. É um símbolo para a cidade de São Vicente. Pensar a longo prazo. Mas para pensar a longo prazo, precisa começar agora. Então, o presente para a cidade de São Vicente é que políticos que administram a nossa cidade pensem a longo prazo. A longo prazo para transformar a cidade de São Vicente como um exemplo que eu tenho de gestor, político. Algumas pessoas têm algumas diferenças, mas eu tenho uma grande proximidade por conhecer o trabalho do prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão. Se nós estamos falando de Praia Grande hoje, o desenvolvimento de Praia Grande foi porque lá atrás, há 25 anos atrás, esse mesmo prefeito, que tem mais do que um relacionamento residencial, tem um relacionamento econômico com a cidade de Praia Grande, pensou a longo prazo e trouxe a sociedade para discutir isso junto, né? Diminuiu a desigualdade, fez gestão administrativa, reduziu a máquina pública, comandou com austeridade. E aí sim, hoje, lá naquele momento as pessoas foram contra. Ah, que absurdo, eu quero meu espaço. Eu falo que é menos política e mais gestão. É isso que nós precisamos. Tá certo. Igor, obrigado então pela tua participação hoje aqui no Em Cima da Hora, e já fica aqui renovado o convite para que venham outras oportunidades, para você falar das tuas propostas, das tuas ideias, para a gente discutir, né, realmente a cidade de São Vicente, a região como um todo, porque isso realmente é que nos move aqui no Em Cima da Hora. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, para mim é uma honra voltar a esse programa várias vezes. Estou à disposição para discutir cada vez mais, não só a questão da cidade de São Vicente, mas falar de forma concreta da região da Baixada Santista. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, Medrado, pela participação aqui. Você que também é pré-candidato, PMN, não é isso? Isso, pelo PMN. Vai pegar uma dinheirama aí desse fundo partidário, hein, Medrado? Não vão usar nem um centavo. Também não vão usar? Não temos, e ainda que tivesse, então tá bom. não usaria, não necessitamos disso. Né? Nós vamos contar com a ajuda dos nossos eleitores. Tá certo. Né? Então eu queria até aproveitar para mandar um abraço para os nossos eleitores. Opa! Né? E falar, olha, estamos contando com a ajuda de vocês. Mandar um abraço para o Washington, para o Dan Santos, para o Andrezinho, para a Andréa Palópoli, para a Josilira, para o nosso amigo Carlos Teixeira. Um forte abraço, Carlos. Precisamos tomar um café, tá bom? Carlos Teixeira, vereador de Santos? Não. É um outro Carlos Teixeira. Tá certo, então. Obrigado a todos. A gente vai encerrando aqui o Em Cima da Hora de hoje. E amanhã, 8 horas da manhã, juntos aqui novamente. Obrigado. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora.